Graça e paz, igreja! Que bom estarmos aqui hoje para cultuar o nosso Deus e ouvir a palavra dele e aprender dele, que é manso e humilde. Isso quer dizer que a mansidão dele nos aceita como nós estamos. E a mansidão dele nos ensina a mudarmos como ele precisa que nós mudamos. Como ele aconselha que a gente se torne. Então é na mansidão dele. O Senhor não nos obriga a mudar, mas a forma como ele age na nossa vida nos leva a mudar. Quando o Espírito Santo vem e começa a falar na nossa vida, automaticamente a gente começa a se constranger de todos os nossos caminhos. E essa mansidão que o Senhor trouxe à nossa vida no perdoar os nossos pecados, nos ensinar um caminho novo e reto, nós também podemos entregar isso às pessoas que estão à nossa volta. E ao mesmo tempo que ele é manso, ele é humilde. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Salvador e ele foi o homem também. Então isso é a prova de que ele se coloca no nosso lugar. Ele se colocou. Ele se colocou na cruz no nosso lugar. Ele sofreu as nossas dores. E eu entendo que ele sabe exatamente como é viver nesse mundo. Como é sofrer, como é se alegrar, como é se frustrar, como é vencer, como é ter vitórias e se alegrar com isso. Então, ele é manso e ele é humilde. Isso nos ensina que a mansidão ela é possível, porque ele, como homem, conseguiu ser manso. E a humildade também é possível. Ele como rei, conseguiu ser humilde. Então, quem somos nós para não tentar ser como Jesus? E é pela graça dele hoje que a gente cultua o nosso Deus, porque ele nos redimiu dos nossos pecados. Se não fosse por Jesus, talvez a gente não estaria aqui hoje. E hoje eu quero falar sobre construir uma família segundo o coração de Deus. Eu tenho entendido do Espírito Santo o quanto ele quer trabalhar nas nossas famílias. E eu vim de uma infância onde a família precisava ser trabalhada. A família estava dentro da igreja, a família era líder de um monte de coisa, a família pregava, mas em casa não existia Deus. Não existia uma oração. Não existia um confiar em Deus. Era confiar nas próprias forças. E isso gerou destruição dentro do meu lar. E eu vejo o quanto o Espírito Santo quer nos usar para resgatar famílias, para erguer altares dentro das casas ao Deus verdadeiro. E hoje a gente vai falar sobre Josué. A gente vai abrir em Josué 24:15. 20 é página... Josué é lá no Antigo Testamento, antes de Juízes. Josué foi o segundo líder do povo de Deus. Josué é o quê? 24, versículo 15. Josué é o quê? 24:15. Te amo, mamãe. Te amo. Essa Bíblia tem uma letra bem pequenininha, é difícil de achar. O senhor não me Bíblia. 24:15. É página 25, quarto e 15. Bom que a gente tem todo o tempo do mundo. Josué 24. 24, versículo 15. Tem certeza que é Josué? Josué, 24:15. Será que não arrancou a página? Ah, pode ser. Ó, não tem. Aqui tem. Não tem.
Amém? Vamos ler. Fala assim. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando eu fico pensando assim, perguntando, talvez a gente não adore deuses como antigamente, né? Antigamente eles tinham as estátuas, lá no Egito principalmente. A cultura era muito forte em adoração a deuses, então tinha as estátuas nos lugares, nos palácios, nas casas, e eles adoravam aquilo. E hoje, talvez, dentro aqui da casa cheia, a gente não tem as nossas estátuas dentro da nossa casa, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes nós temos os nossos deuses ocultos, que muitas vezes a gente não percebe que a gente tem, que a gente cultua, que a gente trata com muita relevância. E o Senhor quer trazer hoje a questão de Josué. E no contexto em que Josué falou isso, ele estava olhando para os deuses que os antepassados dele tinham cultuado. E hoje, se a gente for olhar, cada situação da nossa família, ela representa um padrão, representa uma forma de viver. E se a gente for olhar para o comportamento das pessoas que vieram antes de nós, muitas coisas a gente olha e a gente não quer repetir. Só que sem perceber, a gente vai vivendo a vida e no nosso dia a dia a gente vai repetindo. Então muitas vezes não é aquele Deus de estátua que nós estamos olhando, mas são os padrões que as nossas famílias viveram e nós estamos repetindo. Que o Espírito Santo hoje te traga à tona, e para mim também, aquilo que eu preciso lembrar, que muitas vezes eu estou repetindo, que vocês estão repetindo, e que o Espírito Santo vai dizer assim, não, esse comportamento não dá mais. Essa forma de falar não dá mais. Essa forma de agir não dá mais. Essa forma de pensar sobre as coisas não dá mais, porque esse pensamento te paralisa. Esse pensamento faz você parar no tempo e não avançar e não conquistar as coisas que Deus tem para você. Não avançar no propósito que Deus tem. Então, hoje nós vamos olhar para esses deuses dos nossos antepassados que muitas vezes vêm em comportamentos, em decisões, em decisões ruins muitas vezes, em problemas que foram gerados. No contexto de Josué, era um contexto extremamente rico e tinha um peso espiritual. Quando ele fala essa frase, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué não estava apenas incentivando as famílias a adorarem a Deus, mas ele estava incentivando a elas decidirem viver pelo Senhor. Não era ir para o culto e adorar a Deus naquele momento. Era ter uma vida de decisão todos os dias com Deus. E ele convocou Israel para uma decisão definitiva. Lá no versículo 1, diz assim, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué não convocou os líderes, que eram o líder de cada tribo, né? O líder de cada família, geralmente na figura do homem, né? Então, Josué convocou os homens das famílias, das tribos, para virem diante de Deus, não diante dele. E diante de Deus, Josué começou a falar para aquele povo. Deus, através de Josué, começou a falar. E foi um momento histórico porque Josué estava no final da vida dele. E ele já temia em morrer logo, ele tinha 110 anos. E após eles conquistarem a terra prometida,
ele reúne todas as tribos de todo Israel em Siquém. E ali Josué faz uma renovação da aliança de Deus com o povo. Na verdade, a aliança do povo com Deus. Porque a aliança de Deus, ela é eterna. Uma vez feita, Deus não quebra a aliança com a gente. Uma vez feita, Deus sempre caminha com a gente. Só que ali o povo quebrou a aliança com Deus e se separou de Deus. Decidiu andar por um outro caminho longe do Senhor. E Josué chama eles à consciência. Vocês estão se afastando de Deus. Vocês estão seguindo outros deuses. Vocês estão seguindo as coisas que os seus antepassados seguiram. A forma de viver que eles seguiram. E Josué, ele, além de chamar as pessoas para essa consciência, ele estava ao mesmo tempo dizendo: o que Deus tem é muito maior do que os teus antepassados viveram. O que os teus antepassados viveram, você pode viver algo muito maior e muito melhor, se você caminhar comigo. Se você confiar em mim. Se você decidir tomar as tuas decisões comigo. E por que Josué decidiu fazer isso lá em Siquém? Siquém também era um lugar histórico, né? Porque foi ali que Abraão construiu o altar ao Senhor. Se a gente for lá vou ler bem rapidinho aqui, Gênesis. Vamos ver aqui, Gênesis 12. Página 12. Não é página 12. Ó, Gênesis 12, 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. E ali ele decidiu servir somente ao Senhor. Que quando a gente ergue um altar, é porque a gente está simbolizando que ali eu vou servir somente o Senhor. O único Deus da minha vida é aquele a quem eu ergo esse altar. E o altar não é só na igreja, né? A nossa casa é um altar. Muitas vezes a cama do casal é um altar. E a gente precisa reverenciar todas essas coisas ao Senhor. É dizer: aqui, Senhor, não entra nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum pecado, aqui é do Senhor. E Jacó também enterrou os ídolos da família dele, perto de Siquém. Antes de começar a buscar Deus, ele enterrou os ídolos. Deus havia renovado promessas aos patriarcas em Siquém. Então, antes de buscar Deus, nós precisamos enterrar os nossos ídolos. Antes de reconhecer a vida do Senhor, nós precisamos reconhecer os ídolos que nós temos seguido, os deuses que nós temos perpetuado de geração em geração. Porque se a gente não quebra aquilo que Deus desagrada a Deus, a próxima geração vai repetindo. E a próxima geração vai vivendo as mesmas coisas ruins. Então o Senhor diz hoje: basta. Enterre esses ídolos, enterre esses deuses, enterre aquilo que te traz dor, que te traz conflito. E às vezes os deuses que a gente segue pode ser a nossa própria vontade, que não estão cativas a Deus. Ou seja, Josué levou o povo exatamente ao lugar onde os seus antepassados haviam decidido abandonar a idolatria. Às vezes você tem que ir lá, voltar lá naquele passado e dizer: Deus, eu te entrego isso que aconteceu e eu decido abandonar isso. E eu decido recomeçar. Eu decido fazer tudo diferente. Eu decido rever as minhas falhas. E daqui pra frente acertar. Mesmo que às vezes seja muito difícil. Mesmo que às vezes a gente vai errar. Porque a palavra diz: aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado já pecou.
Porque todos os dias a gente tem um pensamento, a gente fala alguma coisa que a gente peca. Mas mesmo assim o Senhor caminha com a gente. E o Senhor nos ensina a viver o melhor possível. Decidir o melhor possível para os nossos dias. E o grande problema daquela geração de Josué é que, embora Israel já estivesse morando na terra prometida, o coração daquele povo ainda estava dividido. Eles conviviam diariamente com povos que adoravam diversos deuses. Então, imagina só. A gente ia aqui de Caxias do Sul, vem alguém lá do Ceará morar aqui com a gente. Daqui uns 6 meses a pessoa vai estar falando como a gente, a pessoa vai estar tomando chimarrão, a pessoa vai estar comendo churrasco do jeito que a gente faz, não do jeito que eles fazem lá. E também bem. As pessoas vão estar frequentando os lugares, as pessoas vão estar reclamando que é frio, porque elas vão entrar na nossa cultura. E por mais que elas tentem se manter na cultura, se a cultura é muito forte, a gente acaba deixando as nossas culturas e se fixando nessa cultura nova. Então o povo estava num lugar perto de um povo que adorava diversos deuses. E ali eles iam se contaminando com aquilo. Ali, quando os conflitos chegavam, eles viam alguém que falava sobre um Deus e aquilo ali gerava uma esperança. E eles se afastavam do Senhor, porque o nosso Deus a gente não vê. E muitas vezes aquilo que a gente está vendo parece mais interessante do que o nosso Deus. Aquilo que a gente está falando, às vezes está ouvindo, é mais interessante do que a palavra do Senhor. E ali nessa cultura eles estavam se contaminando. E ainda muitos israelitas também mantinham objetos de idolatria do Egito, porque eles saíram do Egito. E eles ainda tinham muitas vezes objetos de idolatria dentro da casa. Eles tentavam servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo conservar os costumes pagãos. Era uma fé realmente dividida. E muitas vezes a gente está nessa fé dividida. Aí Deus ergue um líder, que foi Josué, primeiro foi Moisés, para guiar o povo, para eles serem libertos. Só que o povo ele poderia ter se unido e ido. Mas muita gente junto ia dar confusão, ia dar problema. Então Deus sempre vai elevar um líder para cuidar de todo mundo. Dentro da nossa casa é o nosso marido. Dentro da empresa é o dono da empresa, depois é o gerente. Sempre vai ter. Nos filhos, geralmente é o homem que tem a regra. É a mulher que tem a liderança do amor. Então sempre vai haver um líder. Na escola é a professora, é a liderança. Acima da professora é a diretora. E muitas vezes as coisas estão mudando hoje. As crianças querem ser líderes. E isso não provém de Deus, porque Deus ele ergue 1 ou 2 no máximo para serem aqueles que vão guiar. Ou 3 líderes. Porque Deus sabe que dá problema. Lá na Torre de Babel, os povos todos falavam a mesma língua. E eles queriam erguer uma torre para chegar no céu. Olha que blasfêmia, né? Queriam ser como Deus. O que Deus faz? Ele vai lá e bagunça tudo. Bota um monte de língua misturada para ninguém se entender. E para ninguém querer ser como ele. Então, quando os povos se juntam, muitas vezes dá confusão. Por isso que quando vem a liderança, é uma forma de cuidado e do amor, de demonstração do amor de Deus sobre nós. Imagina lá no salão, se não tivesse a liderança. Já, às vezes você vê que fica confuso as coisas. Imagina se não tivesse você lá. Então, como é importante a liderança, como é importante a gente honrar. E ao mesmo tempo Josué, ele foi um líder que jamais saiu da presença de Deus. E antes dele ser um líder, o sucessor de Moisés, ele ficava na tenda, lá, cuidando como Moisés fazia, como Moisés orava.
Ele estava lá o tempo todo cuidando para aprender como que era ser líder. O propósito já estava dentro dele. E Deus viu tudo isso e Deus viu que Josué estava pronto para esse cargo. Então, quando Josué fala que os deuses estavam ainda presentes, eram os deuses que os pais serviam da lei do Eufrates. Então, o que é isso? Refere-se aos deuses da família de Abraão, antes de Deus chamar Abraão. Os deuses eu botei aqui, é o Sim, deus da lua, Ishtar, Shamash. E Josué lembra que Deus libertou Abraão da idolatria. Então aqui na palavra, se vocês forem ler em casa, vai falar que aqui, ó, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. E Abraão foi o que decidiu romper. Foi na geração de Abraão ele decidiu viver para Deus. E toda geração após Abraão veio pessoas rendidas ao Senhor. Ele fala também em Josué dos deuses dos amorreus, os deuses que eles habitavam. Eles habitavam na terra dos amorreus. Então, os amorreus adoravam Baal, Azerá, Moloque, e esses cultos envolviam prostituição, sacrifícios de criança, feitiçaria, culto à fertilidade e imoralidade sexual. Os deuses do Egito, que ele também cita aqui no texto. Embora Josué não cite diretamente no versículo, ele relembra que Deus havia libertado Israel do Egito. E essa história todos nós conhecemos, né? Que abriu o Mar Vermelho, né? Então, muitos israelitas, influenciados pelos deuses egípcios, ainda estavam. Os deuses eram Ra, Horus, Ísis, Osíris, Hathor. Eles haviam convivido com essa cultura durante cerca de 400 anos. 400 anos você vivendo numa cultura onde exalta deuses ocultos, deuses que não fazem nada, deuses que não são como o nosso Deus, deuses pequenos. E aí Josué tinha um grande trabalho ali, libertar o povo de 400 anos de idolatria. Isso não é uma coisa fácil, isso não é do dia para a noite. E muitas vezes a gente como liderança quer mudar, né, as coisas de um dia para a noite. Não. E isso não acontece assim, né? É claro que os milagres do Senhor às vezes são instantâneos, né? É de um dia para a noite, é de uma hora para outra. Mas às vezes tem pecados tão enraizados que vai anos para serem libertos. Então, todo líder ele tem a responsabilidade de perseverar, a responsabilidade de acreditar que pode ser diferente. Josué poderia ter abandonado o barco. Moisés poderia ter abandonado o povo quando eles fizeram uma estátua de um boi, né, de um touro, lá no meio do Egito, do deserto. Moisés podia ter abandonado o povo, porque eles estavam blasfemando, eles estavam indo totalmente contra ao Deus vivo. Mas ele perseverou, ele acreditou. Ele acreditou que eles iam chegar à terra prometida. Então, no discurso de Josué, ele quer falar o quê? Antes de pedir uma decisão, Josué faz um resumo da história de Israel. Ele relembra ao povo o que Deus fez. Então ele fala que Deus chamou Abraão da idolatria, libertou Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, sustentou o povo no deserto, ainda fez o povo ficar mais tempo, né, porque era desobediente.
derrotou reis poderosos, entregou a terra prometida como a promessa fiel, porque Deus, quando Ele promete, Ele é fiel em cumprir. A gente às vezes não é fiel em esperar, né? Mas Deus, Ele é fiel em cumprir. E a mensagem era: depois de tudo que Deus fez, vocês ainda vão hesitar entre Deus e os ídolos? Aí o povo percebe tudo isso e eles falam: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Olha só, quando eles falam daquilo que tinha acontecido lá no Egito, eram os filhos daqueles que passaram pelo Egito. Porque, não sei, o teólogo aí vai me dizer, porque aqueles que Deus falou assim: vocês pecaram tanto que eu não vou deixar vocês entrar na terra prometida, vocês vão morrer antes. Então, quando esse povo aqui está falando, são os filhos, são os netos, são os bisnetos, uma geração depois. E eles se colocam ali, eles dizem: nós e os nossos pais. Então, tudo aquilo que a sua família viveu, vem com você. Então, é nós e os nossos pais. Nós deixamos de viver aquilo que nós e nossos pais decidimos. Porque carrega no gene, carrega no comportamento, carrega na questão cerebral, de toda a nossa construção orgânica. Tá tudo junto. E quando a gente começa a pensar diferente, a agir diferente, a gente manda mensagem pro nosso cérebro, para as nossas células. E a gente tem, através de Deus, o poder de mudar o nosso DNA. O quão forte isso é. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai modulando o cérebro e ele vai se adaptando ao mundo. Então olha o poder que nós temos de adaptar o nosso cérebro àquilo que vem do Senhor. E muitas vezes a gente diz assim: mas é tão difícil. É tão difícil orar. É tão difícil acordar de madrugada para orar. É tão difícil fazer jejum, ficar 6 horas sem comer. Mas Deus está falando que o nosso cérebro, a gente tem capacidade para fazer isso. Porque Ele mesmo colocou em nós. Ele mesmo nos dá as ferramentas. Então Josué faz a pergunta, decisiva: escolhe hoje a quem você vai servir. Ele apresenta apenas 2 possibilidades: servir ao Senhor ou servir aos ídolos, os deuses. Não existe neutralidade. Como eu já falei uma vez, não existe em cima do muro. Não existe ali um entre Deus e os ídolos. Não. Ou é Deus ou é o ídolo. Ou eu decido viver as coisas que a palavra me diz para viver, ou eu decido continuar como eu estava antes. Só que continuar como estava antes, em algum lugar aqui, diz que, acho que é no próximo, que se a gente continuar como a gente estava antes, Deus vai cobrar isso de nós. Porque Deus nos deu a oportunidade de escolher fazer diferente. Deus nos deu a oportunidade de aceitar o Filho dele. Deus nos deu a oportunidade de mudar o caminho, mas nós escolhemos nos manter no mesmo lugar. Então Ele vai cobrar de nós. E querendo ou não, a gente vai cobrar dele. Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Deus, por que eu tô assim? Por que eu sou assim? Eu lembro que, desde a minha adolescência, eu perguntava: Deus, por que eu sou assim? Não, por que eu sou assim chata? Encrenqueira? Chorava por tudo, brigava com todo mundo. Por que eu sou assim? E Ele me deu a resposta: porque os seus antepassados também eram. E você pode fazer diferente. Você pode ser diferente.
O meu avô se suicidou quando eu tinha 8 anos. E eu lembro que eu disse que eu, com 8 anos, não, com 7, eu disse, eu não vou no velório, porque ele se matou. Então ele decidiu viver longe de Deus e pro céu ele não vai. E eu lembro até hoje, porque eu não senti por ele ou pela família ou por mim, eu senti porque ele tinha feito algo contra Deus. E aquilo me deu raiva, de saber que o meu avô não soube confiar no Deus vivo. E eu tinha 7 anos. Então eu vejo que desde aquele tempo, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama desde que a gente é criança. E muitas vezes a gente não percebe. Então ali em cima do muro não existe. Não era, quando Josué fala essa frase, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não era só uma decisão pessoal dele. Era uma declaração pública da liderança dele. E Josué, ele representava o povo. Então era a declaração de todo o povo. Quando um líder declara algo, ele está declarando por todo mundo. E automaticamente quem não está com a liderança vai se afastar, vai para outro caminho. Já vai sair dessa liderança. É a mesma coisa com Deus. Estou com Deus, eu sigo Ele, eu me torno ovelha, filho, comprado, redimido. Estou longe do Senhor. O que o Senhor pode fazer por mim se eu decidir ficar longe? Então Josué ali, ele declara a liderança dele. Que ele declara que a minha família terá uma direção espiritual. Minha casa não será influenciada pela cultura ao meu redor. Independentemente da decisão do povo, nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Independente se a igreja Casa Cheia tem 1, 2, 30, 40, 400 famílias. Independente disso, nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Nós não vamos nos desviar nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós nos manteremos fiéis à palavra do Senhor. Porque quanto mais pessoas chegam, mais confusão pode rolar. Né? Lembra das culturas? Mais culturas diferentes tem. E se a gente não estiver firmado no Senhor, na palavra dele, a gente vai se deixar levar. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, se nós não soubermos o nosso propósito, se nós não entendemos a nossa identidade em Deus, qualquer identidade vai nos levar. Qualquer palavra vai nos levar, vai nos convencer. Josué mostra que uma família forte é construída por decisões diárias. É todos os dias. Nossa, e todos os dias dá uma vontade de fazer tudo diferente. Servir ao Senhor significa permitir que Deus governe todas as áreas da vida familiar. Todas as áreas. E quais áreas são essas? Deus como centro da família. Então é buscar a Deus diariamente, tomar decisões baseadas na palavra, não em nós mesmos, na palavra. E hoje é tão mais fácil, né? A gente tá com a palavra aqui, pode ser que eu não saiba, né? Alguém pode nunca ter lido a palavra. E aí pensa, mas como é que eu vou tomar uma decisão guiado na palavra de Deus? Pesquisa, vai atrás, faz um Google, né? Faz um Google, pede onde é que está escrito aquele problema na Bíblia, aí ele vai te dar indicação, você vai lá, abre a sua Bíblia e você vai ler o conselho do Senhor para aquele problema, daquele dia mau. Então hoje não tem desculpa. Antigamente a gente podia dizer assim, eu não sei ler, alguém tem que ler por mim, ou eu tenho que ir lá no sacerdote para ele poder me dar um conselho, porque ele sabe mais, ele tem os pergaminhos, né? Que eram as escrituras. Hoje não tem essa desculpa. Hoje a nossa desculpa é falta de tempo. Hoje a nossa desculpa é tô cansada. A vida é muito corrida. E assim a gente vai alimentando os nossos deuses. Priorizar a presença de Deus acima das circunstâncias. Priorizar a paz de Deus.
É a intimidade de Deus, a oração acima das circunstâncias, cultivar um lar onde Cristo é o Senhor. Ter uma comunicação saudável, porque não é só a gente confiar em Deus e saber que Deus vai fazer, mas a gente precisa se comunicar um com o outro na forma que o outro vai nos entender e eu também vou entender. Falar com amor e respeito, resolver conflitos sem agressividade, e às vezes não é agressividade física, né? Às vezes é aqui, ó, a gente agride as pessoas no nosso falar. Eu já fui muito essa, e ainda sou às vezes. De falar uma coisa que eu tô enfiando uma faca no coração da pessoa. Mas é só aqui, ó, com a boca. A minha forma de articular, às vezes, as conversas, faz eu machucar. Isso é uma agressividade. Incentivar conversas sinceras e abertas. A gente abrir o nosso coração. A gente falar o que a gente sente e ao mesmo tempo ter empatia. Demonstrar carinho por aquilo que a pessoa está nos trazendo. Honrar as pessoas que moram com a gente, a nossa família. Cuidando. Praticar a empatia no sentido de essa pessoa está me falando uma coisa que eu não estou gostando. Mas como será que essa pessoa está se sentindo ao falar disso? Como seria eu no lugar dela? Às vezes ela está falando uma coisa que é uma besteira para mim. Mas como é estar na pele dela falando isso? Isso é empatia. Servir uns aos outros, né? Servir uns aos outros, isso quer dizer na nossa casa, né? Servir com a limpeza, com a comida, com carinho, com tempo de qualidade. Servir na igreja, né? As pessoas que são necessitadas. Um dia eu não sabia fazer nada na igreja, né? Aí comecei a dançar na igreja, dançava horrorosamente, esquecia tudo. Eu era super tímida, eu não conseguia falar uma palavra em público, que eu chorava. Eu não conseguia apresentar trabalho na faculdade. E a minha líder, a Elisa, ela começou a dizer: Karina, eu quero que você pregue. Eu dizia: não, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou tímida. Aí depois, eu quero que você dê discipulado. Quero que você pregue no encontro com Deus. E lá eu fui indo. Eu fui permitindo que Deus expandisse os meus padrões. Então por isso que eu digo que tudo é uma decisão. É a gente se permitir ser usado por Deus. E servir aos outros. A gente não está aqui fazendo isso para nós mesmos. A gente está aqui servindo as pessoas e a Deus. Então, também praticar o pedir perdão quando a gente erra e liberar perdão quando pedem desculpa, né? Quando pedem perdão. Porque muitas vezes a pessoa pede perdão e a gente fica ali segurando aquela mágoa. Eu vou te perdoar, mas você vai ver. Eu vou ficar em silêncio, você não vai nem conversar comigo. Eu vou fazer que eu nem existo nesse lugar. Sabia que a gente chama de terapia do silêncio? Isso é uma forma abusiva da gente ter a atenção do outro. Tudo bem que a gente precisa às vezes dar um tempinho. Aí a gente comunica. Olha só, eu preciso de um tempo, eu tenho que respirar, tenho que raciocinar. Eu vou pro quarto, depois a gente conversa. Mas o que costuma acontecer nessa terapia de silêncio? A pessoa tá ali falando, o outro simplesmente vira a cara e se fecha, e vai, e não fala nada. Isso gera o quê? Raiva em quem tá ouvindo. Isso gera mais conflito, isso gera mais desentendimento. Então pedir perdão quando a gente erra, reconhecer e liberar a mágoa. Tudo bem, eu te perdoo. Sei que você vai fazer de novo depois, mas eu venho aqui me dar um abraço. Porque assim, muitas vezes o nosso comportamento no dia a dia, a gente repete. E aí a gente tem que perdoar o quê? 70 vezes 7. Sempre. Infinitamente. A gente precisa perdoar. Claro que coisas abusivas, né? Abusos emocionais, psicológicos, físicos, traições, isso a gente precisa dar um basta. Mas agora as coisas do dia a dia, a gente acaba fazendo de novo.
Então a gente precisa perdoar de novo. Não permitir que o orgulho domine a casa. Porque foi o orgulho que expulsou Lúcifer, né, o Satanás, do céu. Porque ele queria ser igual a Deus. E ele não aceitava a posição dele. Então, muitas vezes, dentro da nossa casa, a gente não aceita a nossa posição. Às vezes, eu quero bater de frente com vocês e dizer, não, quem manda aqui sou eu. Mas não é. É ele. E o diabo fez a mesma coisa com Deus. Quem manda aqui sou eu. Eles vão adorar a mim, não a ti. E ele foi expulso. E ele continua hoje querendo ser como Deus, querendo nos destruir. Então o orgulho, ele destrói o nosso propósito, ele destrói a nossa vida com Deus, ele destrói o casamento, destrói a família. Eu fui uma criança que cresci sem o pai dentro de casa, porque o orgulho destruiu isso. Por isso que hoje eu decido fazer diferente, né? Quando eu consigo. Porque é muito constrangedor a gente ter que reconhecer que a gente errou. Só que é esse constrangimento que gera a submissão, que gera conhecer a Deus, que gera ser como Deus. Quinto lugar, uma vida devocional em família. Ler a Bíblia juntos, orar juntos, todos juntos, ensinar os filhos, futuros filhos, a conhecerem a Deus na forma de ser. Que muitas vezes a gente fala que conhece a Deus e quer ensinar isso falando para os nossos filhos, mas eles vão seguir a Deus conforme o que a gente faz, conforme os exemplos que a gente dá. E compartilhar os testemunhos e respostas de Deus, respostas de oração. Eu lembro que no começo do ano a gente orou aqui num culto e eu vi muitas mesas prontas, muitos cafés, muitas portas se abrindo. E a igreja, né, sentando nessas mesas, conversando com pessoas, tomando café junto. E Deus falou assim, as portas se abrirão e vocês irão sentar nas mesas. E isso está acontecendo. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele é fiel. E um pouquinho antes, né, testemunhar também um pouquinho antes que a Narta ali me chamava para fazer as palestras lá. No dia anterior eu tinha voltado do curso que eu tava fazendo na Mevan. E eu estava assim, Deus, eu quero te servir, eu quero fazer mais coisas por ti. Eu me sinto paralisada. Aí eu lembro que eu ajoelhei no banheiro, assim, no vaso. Chorava, e eu disse assim, Deus, abre as portas. Eu quero ir, mas não tem portas abertas. Por onde que eu vou? Qual vai ser a primeira porta, Deus? E eu sei que o Senhor vai me responder. E aí no dia seguinte tu fez aquela ligação, né? Sim. Tu fez a ligação e eu vi ali as portas se abrindo. Então, as pessoas às vezes que convivem com a gente são as respostas de Deus, são as respostas das nossas orações. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. E Ele responde rápido quando a gente confia nele. E eu vejo as coisas se cumprindo. Aos poucos as coisas se cumprindo. E depois de tudo isso, vida com Deus, amor, respeito, perdão, reconciliação, Deus, o centro da família, a gente começa a avançar para outros contextos, né? A gente começa a investir na educação espiritual dos nossos filhos, o casamento começa a ficar mais forte, a gente tem mais tempo de qualidade juntos, já não é mais tanta briga, tanto conflito, é mais tempo de qualidade. A gente começa a perceber os limites e começa a ter disciplina também no respeito, no cuidado, em colocar as coisas em prática no nosso dia a dia, ir para academia, né? A mordomia, a gente começa a ser bons mordomos financeiros. Então, a gente sabe gerir o dinheiro que Deus nos dá. Então, o saber gerir o dinheiro que Deus nos dá é uma consequência de uma vida com Ele. Então, a gente começa a ser mais grato, a gente começa a servir ao próximo,
A gente começa a conhecer a nossa missão e o nosso propósito como família. Começa a se proteger espiritualmente porque Deus está naquele lar. E a gente leva um legado de fé para muitas gerações. Então, esse foi o alerta de Josué. Para nós, né? O povo de Deus. Uma família que serve ao Senhor não é uma família perfeita. É uma família que decide todos os dias colocar Deus em primeiro lugar. Quando Jesus governa o lar, o amor vence o egoísmo. O amor suporta tudo. Multidões, né? Águas, multidões de... Não é. O amor tudo suporta. Mas tem um versículo que diz que o amor suporta muitas águas. Muitas águas. Muitas águas não podem apagar o amor. É isso aí. O perdão vence a ofensa. Então, quando eu perdoo, eu venço aquele que me ofendeu e eu posso descansar. O perdão não é para o outro. O perdão é para nós mesmos. É para a gente se libertar daquela dor. Então, quando a gente perdoa, a gente vence aqui. A esperança vence o medo. Então, toda vez que eu acredito que vai acontecer, eu fico firme nas palavras do Senhor, eu venço todo o medo que possa aparecer. E a fé se torna um legado, né? Para muitas gerações, que eu já falei antes, estou me repetindo. Mas que a gente possa construir a nossa família como Josué construiu, com a liderança de Josué. E que o Senhor nos ajude, porque hoje a gente não consegue perceber muitas vezes a liderança, ela está muito misturada. Mas no contexto de Deus, a liderança continua sendo a mesma. E a gente precisa honrar essa liderança, assim como a gente honra a Deus. Amém?